Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Silva. Nós vamos ler aqui a Bíblia Sagrada, nesse trecho da Palavra do Senhor. E juntos nós aprendemos que só Jesus, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14 em diante, versículo 10 em diante, melhor. Primeiro Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10. Está assim escrito a palavra de Deus. Mas Deus nos-la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo o homem? Até aqui. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu quero ensinar hoje 3 tipos de espírito. Pastor, mas 3 tipos do espírito. O que nós vamos dizer não é sobre o Espírito de Deus, não é sobre o Espírito Santo, mas é sobre o homem, o espírito do homem. Então existe 3 tipos. A Bíblia fala sobre esses 3 tipos de espírito. E nós vamos ver aqui o crente carnal e o crente espiritual. E nessa sequência, nós estaremos estudando sobre isso. Amém? Tá bom. O que vocês estão vendo aqui é o corpo humano. Em matérias, eu só vou mostrar isso para que vocês possam entender o que eu vou dizer para vocês. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Por que corpo, alma e espírito? Porque o homem foi formado do pó da terra. E quando ele foi construído, formado, vamos dizer assim, criado do pó da terra, ele era uma pessoa sem vida. Mas Deus colocou nele o fôlego de vida. Mateus, pode deixar assim, tá bom. Colocou nele o fôlego de vida. E esse fôlego de vida é o Espírito. O homem não possuía vida, estava lá no jardim, Deus pegou
do pó da terra, formou um boneco de barro. Imagine você sendo formado um bonequinho de barro e colocou lá uma estatuazinha de barro. Mas Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E esse fôlego é o Espírito. Mas o homem também possui a alma. Esta alma são as nossas emoções. As nossas emoções. A vontade, a nossa tristeza, a nossa alegria está dentro da alma. Mas aonde que fica a alma? Os teólogos dizem que ela fica dentro do coração, numa abertura bem pequena que tem dentro do coração. Não sei se é verdade isso, mas eles dizem isso. No entanto, a alma é a mente que tem as emoções. Vocês estão me entendendo? A nossa mente é a nossa alma, porque a nossa mente é que pensa, é que chora, é que sente prazer, que sente dor, que sente alegria. A nossa alma é as nossas emoções. Então agora veja bem, você é um corpo. Está dando para ver lá? Acho que está, né? Todo mundo está vendo, né? Você é um corpo. Esse corpo aqui é formado do pó da terra, mas existe o Espírito. Na realidade, você não é um corpo, você é um espírito. Deu para entender, Toninha? Você é isso aqui, ó, um espírito. Você foi formado um espírito. Agora, esse espírito habita dentro de um corpo. Deu para entender, Di? Esse espírito formado, criado por Deus, está dentro de você. É esse espírito que identifica a sua vida. É esse espírito que você se identifica. Estão entendendo, irmãos? Amém? Estão me entendendo? Deu para entender, Sônia? Você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Vamos repetir isso? Eu sou um espírito que possui uma alma e habito num corpo. Vamos repetir de novo? Eu sou um espírito que possui uma alma e que habito num corpo. Quando um dia você morrer, quem vai sair de você é o Espírito. O Espírito volta a Deus. Muito bem. Agora, eu vou tentar aqui passar para você, bem rápido, para você entender. Não vai dar certo, eu acho. As funções do corpo. Está de ponta cabeça. As funções do corpo são essas. Está contrário, mas que coisa. O corpo humano é formado de quê? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Olfato, né? Olfato. Então isso é a parte do corpo. Lá, ó, visão, audição, tato, paladar e olfato. Essa é a parte do corpo. O corpo humano tem isso. Vocês estão me entendendo? Está dando para não ver direito. Mas o que eu quero falar não é do corpo, mas eu quero falar do espírito. Muito bem. Ô Mateus, desliga esse negócio aqui, pode encostar para lá. Desliga lá o reloginho, isso. Bom, Paulo fala sobre 3 características do espírito. E nós estaremos vendo esses 3 aqui. O primeiro está no versículo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. No versículo 12, pega aí sua Bíblia e você vai ver. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então aqui, você vai observar que Paulo está falando de um espírito. E ele fala do espírito do mundo. O que é que nós podemos entender desse espírito que atua no mundo? Quem pode me responder? O que atua no espírito do mundo? O que atua no mundo é o diabo e seus anjos malignos. Neste mundo que Paulo está falando aqui, ó, mas nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo é a mentira, a ganância, a inveja, o adultério, as pornografias. O espírito do mundo é o erro, essas coisas que tem aí fora, que não provém de Deus. O espírito do mundo. E olha, amado, esse espírito é mau.
Ele tem atuado em muitos lugares, e tem atuado até entrando dentro da igreja. E muitos estão dando ouvido a esse espírito do mundo. Esse espírito do mundo, Jesus diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é isso que diz lá em João, 1 João capítulo 2, versículo 15? Vamos ler lá, 1 João capítulo 2, versículo 15. Eu quero que vocês leiam na Bíblia Sagrada, para vocês poderem aprender isso. Vejam aí. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, versículo 15. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então a Bíblia está dizendo assim, que aquele que ama esse espírito que atua no mundo, o amor de Deus não está nele. E quais são essas três características? A concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Isso procede do mundo. E esse mundo tem muitas vezes trazido influência na casa de nossos filhos, na casa de nossos pais, na casa de Deus. Você pode ver hoje, por exemplo, você vê que a televisão, eu acho que cada crente devia não ter televisão. Eu tenho descoberto isso na minha vida e a televisão tem sido um problema. Mas na minha casa eu não possuo. Agora, cada um acha que deve ter problema dele. Mas o espírito que atua atrás da televisão é um problema. O aparelho de televisão em si não é nada, é um aparelho, como este aqui. Mas o espírito do mundo que atua atrás da televisão é muito sério. É muito sério. E o que é que nós vemos a televisão ensinar? Adultério, pornografia, marido traindo mulher, mulher traindo pai, pai batendo em filho, filho batendo em pai, assassinato, roubo, maledicência, pecado, carnais e assim por diante. Nós vemos que a televisão, ela realmente atua de uma maneira muito feia e muito grossa dentro da igreja, dentro da casa do cristão. Mas nós não podemos fazer nada, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Amém? Mas isso é o espírito do mundo que atua. Então ele lança lá um filme pornográfico e todo mundo vai e assiste. O espírito do mundo atuando. E Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Vamos ler lá? Tiago, capítulo 4, versículo 4. O livro de Tiago está lá perto de Hebreus. Veja bem. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Veja como é sério. A Bíblia diz que o cristão tem que ser separado do mundo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, 14, por ali em diante, fala que consenso tem o crente com Belial. Que consenso tem o cristão com as trevas. Que amor tem o crente com as coisas do mundo? Não tem nenhuma. E ele fala bem claro, que prazer tem o crente em ser amigo do diabo? Tem? Não, não tem. Paulo disse bem claro, ou é treva ou é luz. E Jesus disse que vocês são luz no mundo, e nós temos que andar na luz. Para quê? Para alumiar. Agora, se você desligar essa luz aqui, você vai ver uma escuridão. E o crente não pode viver na escuridão, porque aquele que vive na escuridão está em trevas. E aquele que está em treva não pode estar na luz. Mas aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, existe o espírito do mundo. Paulo está falando aqui, olha, o espírito do mundo, né? Agora, o segundo espírito que Paulo fala, ele fala no versículo 11. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem? Agora nós vemos aqui o espírito dentro do homem. Está lá dentro.
do homem. Como que ele está aqui, eu não sei, mas está lá dentro de nós. E esse Espírito, no livro de Romanos, capítulo 6, e no capítulo 7, capítulo 6 e capítulo 7, Paulo ele conta uma história muito profunda. Ele fala que ele é um escravo do pecado, que ele vive escravo deste pecado. O espírito dele é um escravo do pecado. E ele fala, eu quero fazer as coisas de Deus, eu quero viver as coisas de Deus, mas tem uma coisa em mim que chama pecado, que me escraviza. Eu quero fazer o bem e eu acabo não fazendo, porque tem uma coisa que me escraviza em mim, que chama pecado. E ele fala, há em mim uma briga, há uma luta dentro de mim. Eu quero servir a Deus, mas ao mesmo tempo eu quero servir o pecado. Aí ele fala, eu vivo numa luta constante. Miserável homem quem sou, quem me livrará desta morte? Aí ele fala no versículo 7, versículo 24, dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrará desta morte. O Espírito nosso, existe uma briga. Você quer servir Jesus de todo o coração, mas ao mesmo tempo, uma luta. Uma luta, você quer, mas parece que não consegue. Você quer ser fiel, mas parece que não dá. Porque existe uma briga. E essa briga é o Espírito. O Espírito humano brigando porque ama os prazeres da terra. E o Espírito de Deus brigando para que você possa viver uma vida feliz. Deu para entender, dona Ana? Então o que temos que fazer? Nós temos que se converter. Quando você se converte, esse espírito que está morto, agora passa a ter vida. E quando você passa a ter vida, essa briga já não é tão mais séria. Porque agora Jesus está dentro do seu coração. É Ele quem toma conta de você. Deu para entender, Toninha? Aquela luta que você tinha já não tem mais. Porque Deus está te dando graça. E Paulo fala desse espírito. É esse espírito que faz você muitas vezes ser animado. É muitas vezes esse espírito que faz você ficar desanimado. É o espírito do homem. O homem possui um espírito. É ele quem muitas vezes se anima e às vezes chora. Amém? Deu para entender? Que nós possuímos o espírito. Agora no capítulo 2, versículo 10, Paulo fala outra coisa. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E nós vamos vendo que Paulo fala sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nós já estudamos, é o Espírito Santo. E agora, amados, ainda continuando esse mesmo assunto, eu queria falar sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural. O homem natural, segundo a Bíblia Sagrada aqui, ele fala que não compreende as coisas do Espírito Santo. Por quê? Vejam bem vocês, olhem para trás e vejam se você conhecia alguma coisa de Deus. Não. Falasse para a Toninha de Deus, ela podia até achar bonito, mas não entendia a Bíblia. Se falar para vocês, você não entendia. O homem natural é aquela pessoa que não conhece Deus, não sabe as coisas de Deus. E para ele, segundo a Bíblia Sagrada, é loucura. Quando se fala para uma pessoa não crente aí, fulano lá é crente, ele fala, ficou louco. Não é isso que fala? Não falaram para você já, Sônia? Ficou louca. Agora de Bíblia na mão. Onde já se viu? A irmã estava me contando ali, que agora estão zombando até do Roberto. Ficou crente, ficou louco. É o homem natural. E o natural não entende as coisas do Espírito. Por mais que ele tente, ele não entende. Para ele é loucura conhecer as coisas do Senhor. Para ele é uma coisa do outro mundo. Pegar um crente na chuva e fazer um batismo debaixo de chuva, eles olham e falam, esse povo é doido. Para eles é loucura. Mas Paulo fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Não entende. Você vai falar de Jesus? Não sei. Para eles não compreende isso. Por quê? Porque é loucura. Mas a Bíblia aqui, amado, continua dizendo, além deles acharem, deles não entenderem, além deles acharem que é loucura, eles não discernem as coisas espiritualmente.
Eles não discernem. Você pode falar que você vai morar no céu, ele acha que ele também vai. Ele não discerne. Para ele tanto faz, se vem na igreja ou não, para ele está tudo bom. Mas a Bíblia diz também que o homem natural não entende essas coisas, jamais vão entendê-las. Por isso, que quando aquele eunuco estava caminhando numa estrada para Azoto, numa carruagem, e num carro, não é um carro desses nossos hoje, mas uma carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías, e Filipe aproximou-se dele e perguntou para ele, você entende o que você está lendo? Ele perguntou para ele assim, como eu posso entender se não tem quem me explique? Ele não entendia, estava lendo a Bíblia ali, estava lendo a Bíblia, mas não compreendia nada, estava lendo o livro, mas não entendia nada. E lá em Romanos, a Bíblia diz assim, como ouvirão se não tem quem pregue? Como crerão se não tem quem fale? Como os ouvirão se não tem quem abra a boca e ensine? É por isso que nós temos que ensinar a Bíblia. Para que à medida que você vai aprendendo, você vai ouvindo, você vai aprendendo, e aprendendo você vai ouvindo, e você vai entender a Bíblia. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele discerne tudo. O homem natural é aquele homem que não conhece Jesus. Está lá no mundo, não conhece, passa 10 anos, não conhece. Você já encontrou com alguém, talvez na sua vida, e já perguntou para ele, você entende a Bíblia? A Bíblia é muito difícil de ser entendida. Quem já ouviu essa palavra? A Bíblia é muito difícil de ser entendida. Mas não é, irmão, porque ela só entende quando você se converte realmente. Então você vai vendo que a Bíblia vai tendo significado para você. Mas antes da sua conversão, não tem como entender. A Bíblia fala desse tipo de homem que é o homem natural. O homem natural não entende nada. Passa 10 anos, 30 anos, ele não entende nada. Mas também a Bíblia fala de um outro tipo de homem. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais. Paulo fala do homem natural. Quem é ele? Quem é o homem natural? Que não entende a Bíblia. Muito bem. Agora Paulo está falando de um outro tipo de homem. É o homem carnal. É o crente carnal. O que é ser um crente carnal? Tem muita gente que interpreta essa palavra errada. O crente carnal. O que é o crente carnal? O crente carnal é aquele homem que aceitou a Jesus no seu coração. Jesus está dentro do seu coração, não resta dúvida. Mas a sua vida não condiz com a vida de cristão. Ele é um crente, está dentro da igreja, ele ora, ele vem na igreja, ele dá glória a Deus, ele fala em língua estranha, mas é um crente carnal. Por quê? Deixa eu explicar aqui. Me pega para mim uma cadeira daquela lá, Mateus. Corre ali para mim, faça o Odi. Eu vou explicar para você e você vai entender como age o crente carnal. Vem cá. Não, pode deixar. Pode deixar. Senta aí, Di. Vou brincar com o Di aqui um pouco. Aqui está o homem carnal. Um exemplo. Sentado no trono da sua vida. Vocês estão me entendendo? Ô Di, vamos para a igreja? Vamos para a escola bíblica? Di é o tipo do homem carnal. Por quê? Ele é quem manda na vida dele. Ele faz o que quer da vida dele. Não tem que dar satisfação para ninguém. É o homem carnal. Na igreja, quando ele vem, ele faz o maior tropé. Faz aquele barulho. Fala em línguas. Profetiza. Mas em casa, pega a tadinha da Ana Cláudia, esse bracinho pequeno, enfia no nariz dela, amassa ela, né? Machuca, bate nela e depois vem para a igreja. Ô pastor, paz do Senhor, que bênção culto hoje, não pastor?
O homem carnal age assim. O homem carnal, ele toma a direção dele. Jesus fala, anda por aqui. Não posso, tem que andar aqui. Porque ele é guiado pelo próprio homem, que chama Di. Jesus tenta dar na direção para ele, mas não consegue, porque esse homem é egocêntrico, e segundo a Bíblia Sagrada, é um homem que vive debaixo das paixões, da inveja, dissensão e assim por diante. Agora presta bem, esse homem vai morar no céu? Difícil, mas tem Jesus no coração. Jesus está lá dentro, ele recebeu a Cristo, mas Cristo, vamos supor que aqui seja o coração dele. Jesus está lá dentro do coração dele, mas não está dentro do coração dele. Não sei se vocês entenderam. Jesus está dentro do seu coração, mas não está sentado no trono dele. Quem está no trono é o Di. Deu para vocês entenderem isso? Esse é o homem carnal. Agora, Paulo fala que esse tipo de homem, aguenta a mão aí. Paulo fala que esse tipo de homem é um problema, porque ele vive uma vida carnal. É o tipo de homem que tudo é contrário. Na igreja, você olha nele assim, é um santo, mas em casa é um problema. Não tem amor para com seus filhos, não tem amor para com a esposa, não tem amor com ninguém, é só ele só, né? Só ele não quer nem saber. Os demais, problema de quem quiser, o meu eu canto. Por isso quando ele vem na igreja, ele não se preocupa se o pastor está bem, se a igreja está bem, se o culto está bem, se tem dinheiro, se não tem, se as almas vão para o inferno ou se não vão. Ele não se preocupa, é o crente carnalzão. Ele gosta de se aparecer, é aquele tipo de crente que para ele a essencialidade dele é se aparecer, é o crente carnal. E Paulo fala assim, olha, e tem uma coisa a mais, eu não posso ensinar vocês porque vocês são carnais. Paulo explicando a igreja de Coríntios, ele fala assim, olha, vocês somos como meninos. Os meninos, as crianças, é levada, ela leva para cá, vai para lá, não está nem aí, né? Assim é uma criança. Ele fala que o homem carnal é como uma criança, não entende nada, não quer nada, não faz nada. Deu para entender? Agora eu vou explicar para vocês o terceiro homem que Paulo fala. Está aqui ainda no capítulo 2, no versículo 15 e o 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Paulo agora está falando de um terceiro tipo de homem, o homem espiritual. Vocês viram que nós falamos sobre o espírito do mundo. Esse espírito do mundo representa o homem natural, que não entende nada do espírito, que não quer nada do espírito. Mas também ele diz do espírito carnal, que é o homem carnal. Agora ele fala do espírito de Deus, que representa o homem espiritual. E nós estaremos vendo esse homem espiritual. Muito bem, o Di se converteu, saiu do homem carnal, do homem natural, veio para o carnal, agora se converte. Faça favor, Di, levanta um pouco, fica do seu lado ali, isso. Agora o Di se converte, a coisa muda de figura. Jesus senta no trono do coração do Di, e o Di ficou do lado de fora. Agora, quem manda no coração dele não é mais o Di, é Jesus. Jesus quem governa a vida dele, é Jesus quem dita as ordens, é Jesus que fala, Di, seja fiel, e Di fala amém. Di, vai para a igreja, amém. Di, vai para o culto, amém. Di, vai cantar, amém. Mudou. Por quê? Porque houve uma conversão na vida dele, houve uma transformação, e essa transformação, Paulo chama ela do homem espiritual. E o homem espiritual não é aquele que ora muito bem, não é aquele que fala em língua estranha, não é aquele que faz as coisas parecer bonitas. O homem espiritual é aquele que obedece a Deus, que vive a palavra, que cumpre a palavra. Quando se fala para ele, vamos pregar o evangelho, amém. Vamos aí para a igreja, amém. Esse é o homem espiritual. Veja aqui hoje, onde estão os homens da igreja? Onde que estão os irmãos?
Ah, mas está chovendo. Tão preocupado consigo mesmo e não com o reino de Deus. Mas o homem espiritual, a Bíblia diz que ele ninguém discerne. Dele ninguém discerne, porque ele é espiritual. E o espiritual é aquele homem que obedece, que ama, que dedica, segundo o curso deste mundo, segundo o principado e potestade do ar. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas aqui no capítulo 3, ele diz que nós devemos pensar nas coisas do céu. Vamos começar a pensar, como os crentes espirituais, pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas celestiais. Por quê, amados? Porque nós estamos vivendo os finais dos tempos. Não há mais tempo para brincar. Não há mais tempo para nós ficar discutindo como um homem carnal, um homem invejoso, um homem contencioso, cheio de contenda, cheio de inveja e malícia. Não, nós temos que pensar como um homem espiritual. E o homem espiritual, amado, ele está pronto a vir na igreja. Chovendo, fazendo sol, frio, ele está pronto a servir o Senhor. Amém? Amém, amados? Bom, eu creio que deu para nós entendermos. Eu tinha mais coisa para dizer, mas as horas não está permitindo. Eu acho que aqui está bom. Deu para nós entender, né, Di? Né, Di? O homem carnal, o espiritual e o natural. O natural, ele faz o quê? O natural faz nada, porque não entende nada. O carnal é crente, mas não vive. E o espiritual discerne todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoá-lo. Eu creio que amanhã haverá quem for conosco lá para Pouso Alegre. Quem quiser ficar aqui orando, vem aqui pelo menos 7h30 e nós vamos lá para Pouso Alegre em nome do Senhor Jesus. Amém? Priscila, sai daí. Toninha, dá um peteleco nela ali. Nós vamos orar a Deus, ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Teu nome, Jesus, queremos glorificar o Senhor. Pedir a Tua bênção, a graça, o Teu amor, a misericórdia. Faz de nós, ó Deus, homens espirituais, para entender a Santa Palavra, compreender as coisas do Espírito Santo. Nos abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos Te louvar, ó meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém.